Como é que algumas nações se tornaram potências econômicas, às vezes parecendo que foi do dia para a noite? Hoje, a gente vai abrir o livro de jogadas, o manual de estratégias que diferentes países usaram para construir sua riqueza passo a passo. Pois é, a pergunta que fica é: como países como Alemanha, Japão e Coreia do Sul, que muitas vezes saíram muito atrás na corrida, conseguiram virar o jogo e se tornar gigantes industriais? Será que existe mesmo uma receita secreta? Olha, a história mostra que, de certa forma, sim. E para entender isso, a gente precisa começar pelo começo. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é na Alemanha do século XIX. Ela não foi a primeira a se industrializar, claro. A Inglaterra saiu na frente. Mas a Alemanha foi pioneira em criar um manual de regras totalmente diferente. Um que colocava o Estado como protagonista da história. Esse modelo alemão ficou conhecido como capitalismo renano. E qual era a grande diferença? Enquanto no modelo mais liberal o Estado era tipo um espectador, na Alemanha, não, de jeito nenhum. O Estado era o maestro da orquestra regendo tudo, juntando bancos poderosos com a turma da ciência e o pessoal do chão de fábrica. E como essa orquestra tocava na prática? Basicamente, a receita alemã tinha 4 ingredientes essenciais. Primeiro, o Estado não tinha medo de proteger suas indústrias novas com tarifas. Segundo, bancos gigantes como o Deutsche Bank bancavam um crescimento a longo prazo, não só o lucro rápido. Terceiro, um investimento absurdo em educação técnica, o que deu a eles a liderança em química e engenharia. E, por fim, a economia se organizava em cartéis num sistema cooperativo para dominar os mercados. E o mais impressionante é que a base para tudo isso foi construída décadas antes da Alemanha sequer existir como um país unificado politicamente. Em 1834, o Zollverein, que era uma união aduaneira, criou um mercado único. Foi uma sacada de mestre que unificou o país pela economia muito antes da política. Agora, vamos dar um salto gigante no tempo, direto para o pós-Segunda Guerra Mundial. Porque lá no leste asiático, um manual ainda mais radical estava sendo escrito do zero, principalmente pelo Japão e pela Coreia do Sul. E para a gente ter noção do tamanho do feito, é preciso lembrar de onde eles partiram, das cinzas. Japão e Coreia estavam, literalmente, em ruínas. A transformação que eles conseguiram em poucas décadas foi tão rápida, tão completa, que o mundo só conseguiu chamar de uma coisa: milagre econômico. No coração desse modelo asiático estava a ideia do Estado desenvolvimentista. Aqui o governo não era só um regulador, não. Ele era o estrategista-chefe. Ele planejava, dizia para onde o dinheiro deveria ir e formava uma parceria quase umbilical com o setor privado para alcançar metas nacionais super ambiciosas. Essa parceria entre o governo e as empresas criou estruturas corporativas fascinantes. No Japão, surgiram os Keiretsu, redes de empresas que giravam em torno de um banco forte. Já na Coreia do Sul, a pegada foi outra, a dos chaebols. Sem a Samsung, a Hyundai, conglomerados familiares gigantescos que atuavam em dezenas de setores, sempre com o empurrão do governo. Mas a grande virada de chave foi o foco na exportação. Enquanto muitos países se fechavam para crescer, eles olharam para fora, para o mercado global, desde o primeiríssimo dia. O governo dava crédito barato, mas cobrava em troca. Era preciso cumprir metas de exportação. Isso, somado a um investimento quase obsessivo em educação, foi a fórmula mágica para criar campeões mundiais em tempo recorde. Agora a gente chega no nosso último e mais gigantesco estudo de caso: a China. O modelo chinês é, talvez, a evolução mais recente e poderosa desse manual de desenvolvimento liderado pelo Estado. A jornada da China foi extremamente calculada. Depois de décadas de isolamento com o Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping deu start na reforma e abertura em 78. Mas, não foi de uma vez, foi gradual. Primeiro, criaram as zonas econômicas especiais, que eram como laboratórios de capitalismo na costa. Só lá em 2001, quando o país já era um gigante, é que ele entrou na Organização Mundial do Comércio, se integrando de vez ao mundo. E o resultado disso é esse sistema único no mundo, a economia socialista de mercado. Na prática, funciona assim. O Partido Comunista mantém o controle total da política e de setores estratégicos, como bancos e energia. Mas, ao mesmo tempo, ele solta as rédeas de um setor privado super dinâmico para competir. É uma mistura que muita gente no Ocidente jurava que nunca ia dar certo. E deu certo? Bom,
Os números falam mais alto, né? A China acumulou mais de 3 trilhões de dólares em reservas internacionais. Isso é resultado direto da sua máquina exportadora. É um poder de fogo financeiro absurdo que o país usa hoje para bancar seus projetos pelo mundo todo. E quem pensa que a China está satisfeita em ser só a fábrica do mundo está muito enganado. O plano Made in China 2025 já deixa claro qual é a próxima ambição: virar a líder nas tecnologias do futuro. O objetivo é dominar áreas como inteligência artificial, robótica. É um desafio direto às potências que dominam a tecnologia hoje. Certo, a gente passou por 3 modelos de sucesso de 3 épocas bem diferentes. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Quais são os ingredientes que se repetem nessa receita para criar uma potência econômica? Quando a gente coloca os manuais todos lado a lado, os padrões saltam aos olhos. O papel do Estado muda, de coordenador para controlador, mas ele está sempre ali, como peça central. O sistema financeiro nunca é totalmente livre. Ele é usado como uma ferramenta para a estratégia industrial. As empresas são organizadas para servir os objetivos do país e a política comercial é sempre pragmática. Uma hora protege, outra hora ataca. No fim das contas, apesar de todas as diferenças, a receita do sucesso parece ter 4 ingredientes fundamentais. Um Estado que não tem medo de intervir de forma estratégica. Um sistema financeiro que trabalha para a indústria e não o contrário. Um investimento massivo, mas massivo mesmo, em educação. E uma estratégia comercial inteligente, que sabe a hora de se proteger e a hora de competir para valer. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, pensando no futuro. Nós vimos o manual alemão, o milagre asiático e a ascensão do dragão chinês. A questão agora é: qual será o manual que vai definir o século XXI? Será que vamos ver uma nova adaptação desses modelos ou algo totalmente novo está para ser escrito? Essa é a grande disputa que está definindo o nosso tempo. Valeu por acompanhar!